pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí. O meu nome é Milena Faneco, estou falando com vocês diretamente de Ribeirão Preto, da terceira edição do Fórum Agro de RH, promovido pela ABRH São Paulo. Estou aqui com a Luciana Carlos. A Luciana é CHRO da São Martinho, uma empresa do agro que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Ela é também vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos São Paulo, a ABRH. Lu, seja bem-vinda, prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Fala um pouquinho pra gente da São Martinho e depois a gente já entra nas perguntas aqui. Bom, como você já disse, né, eu sou responsável pela área de recursos humanos da São Martinho. Também sou responsável pela área de responsabilidade social, saúde e segurança ocupacional, que é inclusive o tema que eu vou fazer uma palestra daqui a pouco, né, uma TED Talk, falar sobre esse tema. Muito bom. A São Martinho é uma empresa do agronegócio, uma empresa 100% brasileira, capital aberto, uma empresa incrível que eu tenho o prazer e o orgulho de trabalhar há quase 10 anos. Olha, isso é uma década. E lá passa tão rápido, né, Lu? Passa muito rápido. Lá se vão mais de 30 anos de experiência em RH. Então... Não tá de brincadeira. Não estou. A minha responsabilidade fica maior. Mas é uma delícia. É uma área sim. delícia que eu amo. Eu realmente me encontrei. Muito então... bom. Vamos falar do agro, né? Quando a gente fala em cultura no agro, há sempre uma tensão entre tradição e inovação. Como você, ou com a São Martinho, né, equilibra esses dois polos, inovação e tradição na condução das pessoas, na gestão das pessoas? É uma excelente pergunta, né? Porque a São Martinho tem uma cultura muito forte. A gente tem, inclusive, uma fala nossa do nosso jeito de ser. Nós cuidamos das pessoas, nós cuidamos das nossas atitudes e nós cuidamos do negócio. Isso é algo que, se você falar com os nossos quase 14 mil funcionários, eles vão saber te recitar isso, porque é algo que realmente permeia toda a organização e a gente faz questão de que todas as nossas práticas, processos, a nossa comunicação venha imbuída desse espírito. Então, quando você tem assim uma cultura tão forte e você fala em inovar, sempre vem aquele friozinho no estômago, sim, né? O quanto que isso de fato vai contribuir, né, para a manutenção, para a perenidade de uma cultura que tem feito da gente uma empresa de sucesso, uma empresa produtiva, né? E o que a gente vê na prática é que a São Martinho, com essa questão do cuidado, né, e a relevância da tecnologia para que a gente seja mais produtivo, para que a gente consiga ser uma empresa sustentável, casou como uma luva. A gente abraçou a inovação, a gente abraçou a tecnologia, a ponto, por exemplo, da gente estar presente no Cubo, né, numa incubadora com várias empresas ali, a gente buscando essas parcerias de startups. A juventude, a gente tem programas trainees, né, que hoje a gente tem mais de 20 mil candidatos. O último que a gente fez, a gente admite cerca de 50 jovens para trazer essa renovação, para trazer esse olhar, esse frescor da novidade. E a gente tem um centro de inovação na nossa maior unidade, que fica aqui em Pradópolis, pertinho da onde... Pradópolis, pertinho aqui de Ribeirão Preto. A gente tem a nossa maior unidade, que dá o nome ao grupo, é a usina São Martinho, onde a gente tem a capacidade de moagem de ser a maior do mundo. A gente tem um centro de inovação lá. Nós somos visitados por empresas do Brasil inteiro e do mundo querendo fazer parceria com a gente. Somos considerados hoje um benchmark, inclusive inovação. Então você vê que quando a gente trabalha a questão, né, da cultura e da inovação de uma forma equilibrada, é possível conviver. É possível. E eu paz. posso falar uma coisa para você. Se eu considerar a paixão com que você fala do São Martinho e levar isso para os seus... Eu imagino que você deve ter quantos colaboradores lá? Quase 14 mil na empresa. Então são 14 mil embaixadores, porque ela é embaixadora.
Muito bom, muito bom. Agora, de uma maneira geral, né, e como vice-presidente da BRH, olhando para a agenda de RH no agro, que evoluiu muito nos últimos anos, o que permanece prioritário e o que você acha que deixa de fazer sentido? Eu vejo que a gente, no ambiente de RH, em todos os negócios, né, a gente sempre fala muito de um RH estratégico. Exatamente. E esse RH estratégico, se a gente for detalhar o que está por trás dessa fala, traz muito um lugar onde você precisa se aproximar do negócio e entender do negócio. Porque é só assim que, de fato, você chega nessa estratégia, que é como se conseguir entregar soluções de valor para a organização. Então, eu vejo o nosso agro, o nosso RH do agro, cada vez mais se atentando a isso, se aproximando desse lugar. Vejo também o negócio querendo esse RH parceiro. Olha, perfeito. Né? Que eu acho que é fundamental, né? Que as duas pontas queiram isso, né? E eu penso que o que a gente está deixando para trás é um lugar, às vezes, que eu poderia chamar até de uma certa passividade, onde a gente esperava ser chamado, aonde agora a gente mostra o nosso valor e vai para cima mesmo. Né? Sabe? Então, a gente entrevista muita gente senta aqui, né? E o que a gente mais ouve é justamente, olhando para todos os setores, tá? De uma maneira muito geral, a grande dor do profissional de RH nesta transição do RH operacional para o RH estratégico, né? Principalmente voltado para aquele discurso de, cara, eu sou consumido pelas demandas do dia a dia, eu estou aqui com o meu operacional nas tampas, eu não consigo avançar para o estratégico, mas principalmente porque eu não consigo ser ouvido pela alta liderança para participar das discussões estratégicas, ou seja, eu não estou lá no board, né? Eu sou acionado para executar e não para construir. Né? E você está trazendo uma visão aqui voltada para o RH do agro, que é contrária a isso. É verdade, eu entendo o que você quer dizer e eu acredito que seja a realidade de muitas empresas ainda, de fato. Né? Mas eu trago um olhar propositivo, eu trago um olhar onde que se você chega na empresa e é essa a realidade que você encontra, que você lute contra isso, né? Que você se prepare, né, para que você seja capaz de influenciar e mudar esse jogo. Concordo. Né? E daí a minha pergunta para você e para quem está nos assistindo e não sabe por onde começar a fazer isso, porque é um espaço democrático aqui, então a gente tem profissionais com uma maturidade lá em cima, tem profissionais que estão começando agora e aqueles que ainda não conseguem avançar porque não sabem mesmo. Então, qual é essa dica, né? Qual é esse conselho, né? Como se autoprovocar para esta mudança? Eu julgo que a gente tem que ser aquele profissional investigativo e curioso. Se você não está encontrando isso dentro da empresa, a gente precisa buscar fora. Fazer benchmark. Eu faço muito benchmark. Mas eu não encontro tempo para isso. A gente precisa encontrar tempo para isso. A gente precisa estimular o nosso time a encontrar tempo para isso. Eu também não tenho muito tempo, né? Eu sou responsável por uma empresa, né, de capital humano intensivo, tenho uma equipe de quase 200 pessoas, vivo viajando, tenho um filho de 17 anos, outro de 11, sou casada há quase 20 anos. Então, assim, a gente tem uma vida, né, onde você tem que equilibrar vários pratinhos. Né? Mas isso precisa fazer parte de um valor nosso, né? Algo que é inegociável e que você não abre mão. O benchmark, ele abre muitas portas. Abre mesmo. E as empresas estão dispostas a conversar e a falar. Às vezes você não tem, né, um recurso para procurar uma consultoria num primeiro momento,
alguém para te ajudar estrategicamente, montar um plano para você. Mas as parcerias, né, com outras empresas, até de outros business, não tem A problema. BRH tá aí Aí também. a BRH tá A aí. Intralisa tá aqui, ouça os nossos podcasts. Entre em contato comigo também. Exato, Né? E por que não? E por que Né? não? Comigo, eu dou acesso também ao meu Mas time. você trouxe um olhar interessante, né? Porque o que você falou foi a agenda estratégica do profissional, né? E nós, principalmente brasileiros, nós não fomos educados a fazer planejamento desde pequeno. É verdade. Né? A gente chega com planejamento, quando a gente está dentro da indústria, dentro do mundo corporativo, e daí a gente precisa, né, por uma questão de permanência nessa empresa, a fazer planejamento, entregar resultado. Né? Eu costumo dizer que a gente tem que pensar assim, mais simples, porque às vezes a gente fala um planejamento estratégico, você pensa numa coisa enorme, até para fazer o café de manhã você precisa planejar. Exatamente. Né? Se você não tiver o filtro, se não tiver o pó, você precisa de um certo planejamento. Né? Então eu acho que com bastante foco, como você traz, né? Uma agenda que é inegociável, é possível. Né? Não foi sempre fácil para mim. Não, né? Eu sempre tive também que driblar as dificuldades, né? E elas vão fortalecendo a gente, vão tornando a gente cada vez um profissional melhor. Eu acredito nisso também. Muito bom. Agora, voltando a falar de agro, né? O agro vive ciclos intensos, sempre, desde sempre, né? Como que liderar times que convivem com tanta volatilidade e exigem uma confiança exponencial da gestão? Sem dúvida. É sempre um desafio. Né? Sempre um desafio, somos seres humanos, os nossos times, eles precisam de contato. O agronegócio ainda é feito muito da presença, né? Eu lembro que quando a gente estava na pandemia, a gente teve que ter o afastamento, mas o nosso pessoal no campo, ele teve que ir todos os dias, né? Fazer, né? Estar na lavoura, fazer a sua atividade. E a gente na São Martinho, a gente acredita muito em proximidade. Então, na minha visão, esse acompanhamento com o time, essa questão mais inspiracional, o olhar afiado de uma necessidade de um desenvolvimento, de alguém que está precisando de um aconselhamento mais delicado, isso a gente precisa ser olho no olho. Né? Eu concordo com você. Então, os nossos times na São Martinho, a gente preza muito um acompanhamento de proximidade. Faz parte, inclusive, daquele tripé que eu falei do nosso jeito de ser, que é do cuidado com as pessoas e com os comportamentos. E você conectou bem negócio, né? Isso. Propósito, pessoas e atitude. Exatamente. Tudo isso convergindo e precisando ser coerente. Precisamos ser coerentes. Precisa ser coerente. Agora, Lu, como que você está vendo? O Fórum Econômico traz um dado bastante interessante. Até 2030, 44% dos trabalhadores terão suas funções modificadas de alguma forma. Né? 22% das habilidades de funcionários precisarão desenvolver novas habilidades. Como que vocês estão se preparando para esse futuro que está logo aqui? Sim, é um desafio enorme. E, ao mesmo tempo, nós já passamos por outras ondas bastante significativas quando a gente fala em evolução tecnológica. Quando você pega o mundo sucroalcooleiro, a gente tinha que cortar a cana no chão, com facão. E teve um momento em que a gente evoluiu e substituiu essas pessoas por um maquinário altamente tecnológico, aonde a gente teve que desenvolver as pessoas. Né? Eu não estava na empresa nessa época, isso já tem décadas. Mas isso foi feito numa parceria muito grande com as pessoas, de desenvolver as pessoas para que elas pudessem ser esse recurso, sem dúvida, nesse maquinário naquela época. Né? E é óbvio que algumas pessoas a gente conseguiu reter,
outras não. Isso fez parte do processo, né? Mas foi bastante significativa a forma como a empresa trabalhou isso, né? De uma forma responsável. Pensando nos dias de hoje, nessas mudanças que a gente já está vendo na prática, às vezes a gente né, tem se deparado com a inteligência artificial. Eu já tenho no campo máquinas com piloto automático, né, onde eu tenho drones já. Eu ia falar dos né? drones. Já tem os drones lá, né, que ajudam a gente na colheita, na parte de fertilização, por exemplo. Então, a gente já vem paulativamente, inclusive com esse centro de inovação que eu citei, que a gente tem aqui em Pradópolis, a gente já tem investido muita energia, né, recurso financeiro, né, muita inteligência em como promover essa mudança, já antevendo esses movimentos que a gente vem enxergando como uma avalanche, tentando minimizar um pouco isso, né? A gente Sem tentando dúvida. se antecipar. A gente tem uma academia da liderança, onde a gente prepara 100% dos nossos líderes, já passaram por algum tipo de treinamento, de alguma forma tentando prever isso, de como ajudar no desenvolvimento das pessoas, adequando as funções, né, com esse olhar mesmo, né, do que vai ser na hora que chegar. Eu penso que é muito a gente não esperar chegar, é a gente se antecipar e a gente se preparar. Sim, porque depois que chega e você não está preparado, daí corre, né? Aí Daí fica tem um muito senso, mais difícil. daí é um senso de urgência, né? Sim, e a gente já Muito- está vendo sem aí que está dúvida. chegando. Né? Sem dúvida. Agora, eu vou trazer um trechinho da sua fala do começo, com um dado que eu tenho aqui, só para a gente entender como que a Samartinho faz, né? E até como benchmark mesmo. Mas você falou bastante da atração de novos talentos para dentro da Samartinho, no programa de trainee, né? Sim. Eu tenho um dado aqui, um dado geral, né, de tempo de casa, 22% não, perdão. A média de permanência de um trabalhador de várias gerações, é geral, era de mais de 15 anos. Hoje, a média de permanência dessas pessoas nas indústrias, no agro, enfim, é de 2 anos. Né? Quando a gente recorta isso para a geração Z, essa média cai para 9 meses. Né? Então, quando a gente olha para o agro, que tem aquela... A gente falou de tradição e a gente falou de inovação, mas a gente não pode deixar de considerar a questão do campo, né? A tradição. Como que vocês têm feito para atrair esses jovens para dentro da São Martim? Né? E, principalmente, como que vocês têm feito para criar essa retenção desses talentos lá dentro? Sim, hoje a gente tem convivendo na São Martinho 5 gerações. 5 gerações. Exatamente. Que é a média das empresas. Das empresas, do agro, inclusive, né? E nós temos um índice aí de uma média de permanência da empresa bastante diferente do que o mercado tem, né? Hoje a gente, no nosso corpo diretivo e de gerentes, a gente tem uma média aí de 15 anos de permanência na empresa. E vários desses jovens que começaram como trainee, por exemplo, até como estagiários, hoje permeiam com percentuais bastante significativos os nossos cargos de liderança, de coordenação, de gerente. Temos inclusive diretores que vieram do programa E trainee. esse sucesso você atribui a quê? Eu atribuo a um acompanhamento muito próximo, né? A gente faz anualmente, a gente tem um programa que a gente chama de gestão estratégica de pessoas, onde a gente faz avaliações de performance e de potencial. Esses programas permitem que a gente identifique, né, os pontos fortes das pessoas, as oportunidades. A gente constrói com os gestores, em parceria com a RH, planos de desenvolvimento individuais. A gente dá feedback constante para as pessoas. Eu estou falando em níveis, né, de liderança da empresa, a partir de líder de campo. Então, a gente está falando aí de uma faixa de 3.000 a 4.000 pessoas para começar essa conversa aqui, né? Onde a gente faz todo esse trabalho. A gente desenha árvores sucessórias,
para a gente poder saber as posições onde a gente tem flancos abertos, posições onde a gente tem já está um pouco mais tranquilo, né, numa linha sucessória. A gente dá visibilidade de carreira para as pessoas, né? E a gente dá treinamentos constantes. É uma empresa que investe muito em treinamento e em desenvolvimento da empresa. Mesmo quando, por vezes, a gente tem que fazer outros tipos de corte. Mas a parte, né, de treinamento e desenvolvimento a gente preza muito. Então, eu penso que isso engaja de uma forma diferenciada, né? E mostra para as pessoas que na São Martinho ela tem um lugar onde ela tem qualidade de relacionamento, qualidade de trabalho, ela se sente ouvida, ela se sente pertencendo, ela tem desafios, ela está abastecida com algo que vai além da remuneração, que é super importante. Sim, sem dúvida. Né? Mas que compõe aí uma questão de como que você realmente escolhe estar numa empresa. De bem-estar. Né? Acho que caminha muito para essa questão de bem-estar. Eu quero estar aqui, eu me sinto bem eu me estando sinto aqui. bem eu sou aqui. feliz aqui. É óbvio que a gente, né, no percurso, algumas pessoas saem, a Sim, gente perde algumas sim, pessoas, sim, claro, sim, né? sim. Mas a gente cuida, né, nessa jornada do colaborador, desde que ele é um candidato ainda, antes de entrar. Depois, quando ele sai da empresa e se torna, né, eventualmente um colega. Né, um amigo, a gente cuida de toda essa jornada com muito carinho. Parabéns pela São Martinho. Parabéns para você. Obrigada, mas isso é uma parceria assim, que é anterior a mim, sabe? Eu tenho o privilégio, né, de fazer parte de um time que enxerga a empresa dessa forma. Né? E que é patrocinada por uma liderança que acredita nisso também, né, Exatamente. Luciana? Porque senão não adianta, né? Nosso vice-presidente, o conselho, nossos acionistas. Realmente a gente forma um bloco, né, uniforme, coerente, consistente. Isso reflete na cultura, no dia a dia, né? No dia a dia, não da liderança, mas de cada um dos colaboradores. Eu brinco que eles facilitam demais o meu trabalho, é só eu não atrapalhar. Muito bom. Lu, você quer deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo? Eu penso que eu realmente acredito no que eu disse, que é no nosso papel transformador. Se a gente está num ambiente que a gente está verificando que a gente não está conseguindo dar o nosso melhor, que a gente quer ser mais ouvido, que a gente quer ver o resultado do nosso trabalho ser mais transformador, a gente tem que provocar essa mudança. É claro que isso pode ter um limite. E aí você pode ter que escolher se é nesse lugar que você quer permanecer, que é nesse lugar que você quer ficar. Mas insista, invista, né, porque vale a pena. Quando a gente consegue, com certeza, faz um bem danado. Né? E aquela frase clichê é real, né? Seja a mudança que você quer ver, né? Essas frases por você. Clichê, elas têm um porquê de ser, né? Elas têm um porquê. Elas fazem sentido. Com certeza faz. Muito obrigada. Sou eu que agradeço. Parabéns novamente pelo trabalho que você desenvolve na São Martinho. Desejo sucesso no seu painel logo mais. Isso, daqui a pouco. E tenha uma excelente sexta-feira, restinho de evento. Muito obrigada. Para você também, para todos. Obrigada pessoal, pela oportunidade. Muito bom.